Bom dia, hoje é quinta-feira, 5 de maio. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Destaque aí não é ata do Copom, e sim Eduardo Cunha afastado por ministro do STF, Teoriza Vasquez. Quer dizer, enfim, ali começou essa situação, parece até que se esperou, né, a votação na Câmara dos Deputados para, enfim, né, o Cunha sendo afastado. A votação deve ser hoje, depois o Gustavo falar mais sobre isso. Além disso, tem o Temer voltando atrás em relação à equipe, reajuste de servidores podendo ser revisto e, como eu falei, a ata do Copom aparentemente colocando que a redução de juros, se vier, será mais para frente. Lá fora, petróleo em alta, minério em queda e bolsas operam em alta ali, né, um dia, digamos assim, de alívio para os investidores tomadores de risco. Por aqui, né, o dólar operando em queda, muito por conta desse efeito também Cunha e também a ata do Copom. Passando agora para o Gustavo para comentar sobre tudo isso. Bom dia, Gustavo. Olá, Celso. Comentando então para a parte internacional, os dois destaques de PMI de serviços no Reino Unido e na China. PMI de serviços no Reino Unido passou de 53,7 para 52,3, é o menor nível desde fevereiro de 2013, e abaixo da expectativa que era de uma ligeira queda de 53,7 para 53,6. Então esse resultado bem ruim da Europa. Na China, o PMI de serviços desacelerou, ele passou também de 52,2 para 51,8. Esse resultado é ruim ainda mais por conta que os PMIs da indústria eles estão em queda, eles estão sempre namorando com a linha de 50 pontos, quase indo para abaixo dela, o que indica retração da atividade nos próximos meses, mas o PMI de serviços era sempre aquele contraponto positivo, sempre indo para cima, sempre uma alta com uma trajetória relativamente estável. Dessa vez o PMI de serviços então recuou, por isso que ele levanta um pouco mais as preocupações, porque era sempre ele que amenizava um pouco o discurso ruim quando era para falar de dados de PMI da China. Na parte externa também, as bolsas, então, como o Celso comentou, elas estão acompanhando muito a alta dos preços de petróleo, só que destaque que na Alemanha e na França, feriados religiosos, então estão mantendo o volume por lá bem mais reduzido, mas de qualquer forma os preços de petróleo em uma alta bem forte estão puxando as bolsas europeias para cima. Na parte doméstica, o destaque da ata do Copom fica com um tom mais hawkish, então eles afastando um pouco a possibilidade de corte de juros, pelo menos em breve, por conta principalmente do quadro fiscal que eles destacaram, que está bem pior do que imaginavam e não está convergindo para uma situação melhor, nem eles enxergam que isso aconteça em breve. E também outro ponto foi a parte da inflação, que eles acreditam que a inflação e as expectativas de inflação para os próximos anos ainda estão num patamar muito mais elevado do que o ideal, então não está na hora, pelo menos, de amenizar, de soltar a taxa de juros por conta disso. Eles também mudaram a projeção de preços administrados de 2016 de 5,9% para 6,8% e destacaram que o cenário externo da economia mundial ainda reflete aqui no Brasil com um impacto negativo por conta de muitas ameaças que ainda estão por vir na economia mundial, que eles ainda acham que são ruins. Na parte política, o afastamento do Cunha conta pelo ministro do STF, Teoriza Vasquez. Então ele concedeu a liminar para o Rodrigo Janot, que citou 11 pontos para afastar o Cunha, que justificavam o afastamento do Cunha, citar dois aqui. Então o Janot cita que o Cunha ele abusa de poder com finalidade de mudar a lei e impedir que um delator corrija o depoimento. Ele também cita manobras espúrias para evitar a investigação na Câmara com obstrução da pauta com o intuito de se beneficiar. Também ele comenta das ameaças ao Fausto Pinato e diversas outras do Eduardo Cunha. São 11 no total que o Rodrigo Janot citou. Por fim, antes de mandar para o Celso, ainda para a parte do Temer, aí sim no possível governador Michel Temer, ontem ele já tinha notícia de que o Temer já está revisando sua possibilidade de corte de ministérios para apenas 3, antes ele citava cerca de 9 ministérios seriam cortados, e agora, além de cortar menos ministério, ele também vai ter que rever os planos de uma equipe de notáveis, ou seja, ele está tendo dificuldade em montar seus ministérios adequando, agradando a todos os partidos que votaram a favor do impeachment, e agora ele vai ter que ainda arriscar a parte dos notáveis. E por último, a equipe econômica do Michel Temer, eles já estão pensando em rever o reajuste de servidores públicos, que só para 2016 gera uma conta de 5 bilhões e tinha sido acordado pela Dilma, mas eles já estão pensando em fazer uma renegociação novamente. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê novamente amanhã aqui na Infomoney. Com você, Celso.
Obrigado, Gustavo. Fluxo aqui na casa. Ontem os locais terminaram de net vendidos em 21 milhões de reais e os estrangeiros net comprados praticamente estáveis, 3 milhões de reais. Vale falar hoje minério em queda, mais uma queda, fechou em 2,5% de queda. E ontem, né, o Ministério Público Federal pedindo ali o pagamento de 155 bilhões de reais para a Samarco. A Vale falou que vai estudar, vai tentar, aí obviamente reverter, que é um valor, chega a ser absurdo. Petróleo, o Irã falando das exportações, ultrapassando 2 milhões de barris, é impressionante, não param de crescer. A produção, né, produtividade e exportação também por parte do Irã. A Porto Seguro anunciando a compra da carteira da Chubb, né, aqui no Brasil. Chubb é focada mais num cliente mais alta renda, num carro mais caro também. PDG falando da venda de participação na REP, Real Estate Partners, para LDI, Desenvolvimento Imobiliário. Né, também falando da reestruturação da dívida. Vale a pena citar a Gol, os credores contrataram um banco de investimento, a S&P reduziu a nota da companhia de CCC- para CC, e também fala sobre a taxa de ocupação, está tudo no nosso relatório matinal. Também a ANAC anunciou ontem à noite sobre o leilão de aeroportos, 4 aeroportos, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, entrarão nessa fase agora de audiência pública, o valor que eles esperam arrecadar mínimo de 4,4 bilhões de reais. Aquisição também da GP Investments, da Spice Private Equity, e São Carlos aprovou o programa de recompra de até 800 mil ações ONs, um ativo também interessante aí, se quiser investir no setor imobiliário, um ativo bem interessante, gestão extremamente positiva. E destaque na nossa mesa de aluguel, Vale 5, Gol, Petro 4, Ambev e Marco Polo. Vale a pena nesse período de volatilidade, né, a Arena do Investidor, 4 profissionais altamente qualificados para ajudar você a investir melhor. E também hoje tem Batalha do Século com Ricardo Kim, né, e na parte de fundamentos, e também o Danilo Zanini pela parte de análise técnica. Uma excelente quinta-feira a todos, um grande abraço e eu volto amanhã na reunião matinal. Até lá!